Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, explicou o que ocorreu na comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição número 199, que institui a prisão em segunda instância. O projeto da prisão em segunda instância foi aprovado no Senado há mais de 2 anos e desde então aguarda a apreciação da Câmara. Bia Kicis explicou que a votação da PEC foi suspensa na última terça-feira e, na quarta-feira, integrantes da comissão foram trocados. A deputada disse: vários partidos começaram a trocar os integrantes da comissão, exatamente como aconteceu com a PEC do voto impresso e como aconteceu com a PEC do Distritão, da reforma eleitoral. Então, os partidos começaram a trocar os integrantes, que eram pessoas que queriam votar favoravelmente à prisão em segunda instância. A deputada explicou que a PEC foi retirada de pauta para não ser rejeitada. Bia Kicis acrescentou: é um desgaste muito grande porque não dá mais, a gente precisa da prisão em segunda instância. A deputada disse: quero reafirmar aqui que eu continuo super firme nessa luta, nessa briga, e nós temos que aprovar a prisão em segunda instância. Não dá mais, gente, está um absurdo. Enquanto pessoas condenadas por crimes em 2 instâncias podem permanecer livres, o país tem pessoas presas por crime de opinião, sem previsão legal e sem direito ao devido processo legal. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, também aconteceu uma coisa muito ruim, que foi a proposta da PEC, isso aí já na quarta-feira, né? Aquela proposta da prisão em segunda instância, a PEC 199, eu faço parte, eu sou integrante dessa comissão. Na terça-feira, a gente estava lá para votar, foi suspensa, marcou de novo para quarta. Na quarta-feira, o que aconteceu? Vários partidos começaram a trocar os integrantes da comissão, exatamente como aconteceu com a PEC do voto impresso e como aconteceu com a PEC do Distritão, da reforma eleitoral. Então, os partidos começaram a trocar os integrantes, que eram pessoas que iriam votar favoravelmente à PEC da prisão em segunda instância. Com isso, o que se conseguiu o retirasse de pauta para a PEC não ser rejeitada, não ter um parecer contrário, tá? Mas é um desgaste muito grande, porque não dá mais. A gente precisa da prisão em segunda instância no Brasil. Não dá mais para uma pessoa ser condenada em primeiro grau, em segundo grau e continuar podendo responder em liberdade, ainda mais do jeito que os processos demoram no Brasil. Então eu quero reafirmar aqui que eu continuo super firme, tá, nessa luta, nessa briga, e nós temos que aprovar a prisão em segunda instância, tá? Não dá mais, gente, tá? Um absurdo. Bom, com relação às redes sociais, dizer que saiu o índice do FSB Influência, e no levantamento dos 513 deputados e 81 senadores,
eu fiquei em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a deputada Carla Zambelli, em terceiro o deputado Felipe Barros, em quarto o Carlos Jordi, em quinto o Eduardo Bolsonaro. Esse é um ranking que fala os deputados, os parlamentares, porque é deputado e senador, mais influentes das redes, tá? Eu tenho ficado aí há um ano, um pouco mais de um ano, sempre entre os 4 primeiros, normalmente em segundo lugar, atrás da Carla Zambelli, às vezes vario com o Eduardo, mas essa semana, né, quero deixar registrado que eu estou figurando como primeiro lugar o parlamentar mais influente nas redes. A CCJ aprovou o projeto de lei 2585, que inclui entre os fundamentos essenciais da decisão judicial sobre constitucionalidade de leis ou atos normativos, a análise dos pareceres aprovados pela CCJ da Câmara e do Senado, tá? Então, gente, isso aí foi um golaço da CCJ, esse foi um projeto da deputada Margarete Coelho, o relator foi o deputado Henrique Mizasi, e o que esse projeto afirma, né, é que ele valoriza as decisões das comissões do Congresso encarregadas de analisar a constitucionalidade das proposições. O que o deputado Henrico falou é o seguinte, aspas, o que eu vislumbro no médio e longo prazo, caso o Senado também aprove essa matéria, é uma dignificação, um maior protagonismo da CCJ. Os relatórios da CCJ, da Câmara e do Senado deverão ser abordados não só pelo STF, né? Deverão ser consultados por qualquer juiz que vá declarar a inconstitucionalidade, porque no nosso sistema de controle difuso, o juiz de então a proposta, segundo a autora, a deputada Margarete Coelho, tem exatamente o objetivo de valorizar o trabalho do Poder Legislativo na confecção das leis e no exercício do controle prévio da constitucionalidade. Então, gente, para quem não é da área, às vezes fica um pouco difícil de entender, mas esse é um dos principais projetos que nós aprovamos na CCJ, tá? É muito bacana, eu fico muito feliz. Também aprovamos, gente, um projeto chamado de Tax Free, que é o programa Tax Free, esse é bem legal. Quem viaja aí, né, para o exterior, está acostumado a saber que você compra alguma coisa, quando você chega no aeroporto, você pode receber de volta o imposto que você pagou para aquele produto. Tem locais que até na própria hora da compra você não paga o imposto, você apresenta o passaporte. Então nós aprovamos também esse projeto, que é o Tax Free, tá? Que assegura turistas estrangeiros, quando da saída do país, o direito à restituição de impostos e contribuições cobradas em razão da aquisição de bens e mercadorias no Brasil. Isso valoriza o turismo, atrai turistas, é muito bom para o Brasil. Muita gente perguntando sobre o 14º para aposentados, Marcos Lázaro, eu vou falar sobre isso, inclusive porque estão inventando mentiras horrorosas sobre esse assunto na rede, tá? Então eu vou falar para esclarecer mesmo. Então vamos lá. Que mais? Ah, sim, nós também aprovamos um projeto importante, relator, deputado Lucas Redek, que foi do outro, né, do Tax Free. Agora, um outro projeto importante que nós aprovamos permite ao empregado alterar seu dia de descanso semanal por motivos religiosos. Olha que bacana isso. Então, por exemplo, uma pessoa de religião judaica, um adventista, um batista, alguém que não possa trabalhar no sábado, tá? Ele, por exemplo, na prática, por exemplo, em vez de folgar no domingo, o trabalhador poderá optar por descansar no sábado. O texto aprovado estabelece que a mudança deverá ser acordada com o empregador, sem perdas ou ônus para o empregado. E essa matéria segue para o Senado. Então, olha, sinceramente, nós aprovamos projetos muito bacanas na CCJ essa semana que passou. Realmente foi muito bacana, fiquei muito feliz. Vamos lá. Bom, nós também aprovamos 8 projetos da Subcomissão de Criança e Adolescente.
Então, na quinta-feira, nós fizemos um dia exclusivo, né, para essas matérias e aprovamos várias matérias da subcomissão da criança e adolescente. Então, fiquei muito feliz, a CCJ dando uma resposta aí, tá, à sociedade no cuidado com a criança e o adolescente. Vamos lá.